Perfeito. Gravação, então, iniciada, né? Hoje a gente começa num novo tema. A gente concluiu a primeira parte da disciplina, né, que foi dedicada à parte de recuperação natural, tá? Então, nós estudamos os mecanismos básicos de recuperação natural e como quantificar esses mecanismos para reservatórios de óleo a partir da técnica de balanço de materiais, tá? Então, nós aplicamos, sobretudo para reservatórios de óleo, os mecanismos de gás em solução, de influxo de água e de capa de gás. Marcos, a Mônica tá pedindo para você aceitar ela. Aceitar? Deixa eu ver É, aqui. tá no lobby hoje. Participantes, ok. Liberada. Foi. Agora tá sem áudio, mas tá agradecendo. Tá bom. Ela não nos escuta, né? Não, tá não, só um minuto. Ok. Beleza, vou continuando aqui, tá? Ok. E capa de gás. E a gente utilizou a técnica de balanço de materiais para fazer essa quantificação, tá? Agora a gente vai para a outra categoria, que é a categoria da recuperação suplementar. Acho que é melhor. Que a gente vai dividir em dois momentos, né? A gente vai dividir em recuperação secundária e recuperação melhorada, que também é chamada de EOR, né? Na sigla inglesa, em língua inglesa, tá? Então a gente vai seguir essa trilha aqui, que eu vou colar aqui para vocês, orientado aí pela nomenclatura mais nova, mais atualizada do SPE, tá? Então a gente vai começar com os métodos baseados em injeção de água e injeção de gás, métodos de recuperação immiscíveis, bom? E depois, basicamente, aqui o foco é manutenção de pressão, a gente vai estar com foco em manutenção de pressão, e depois a gente vai para a família dos métodos de recuperação melhorada. Então, essa vai ser o roteiro aqui que a gente vai seguir, tá? Então, aqui a gente vai estar focado em injeção de água ou injeção de gás, e aqui a gente vai estar focado em injeção de série de fluidos aqui, a depender da natureza do método que a gente vai utilizar. Então, se for método químico, a gente vai estar adicionando um aditivo químico e injetando essa solução de água com esse aditivo, seja um polímero, seja um surfactante, tá? Injeção de gás, aqui no caso, pode ser um gás, mas com fins a miscibilidade e injeção de algum fluido térmico, alguma fonte de calor para interagir com o óleo do reservatório, buscando explorar um dos dois mecanismos, ou segregação ou segregação de componentes leves do óleo, tá? Ou, redução da viscosidade do óleo, tá? Esses dois mecanismos a gente vai estar explorando aqui dos métodos térmicos. É, eu vou começar a falar dos métodos de recuperação convencional hoje. Basicamente, a gente vai definir os conceitos fundamentais do método de recuperação secundária, tá? Então, a gente vai começar com a recuperação suplementar. Eu vou chamar aqui 2.1. Vou chamar de recuperação secundária, que também tem um nome equivalente em português, né? Algumas publicações utilizam, que é recuperação convencional, tá? Então, vocês podem achar sobre essa rubrica também de recuperação convencional, também associada a esse tipo de projeto. Em geral, um projeto de recuperação secundária, a implementação dele, a gente prevê algumas fases, né? Então, para a implementação de um projeto de recuperação, ou um projeto de injeção, melhor dizendo, a gente prevê, primeiro, né, é a fonte do fluido, né? Qual vai ser o fluido que vai ser injetado? Então, você tem que estar sempre se preocupado agora em capturar, em ter esse fluido disponível e ter um sistema de captura e tratamento desse fluido injetado. Então,
por exemplo, a injeção de água praticada em reservatórios offshore, o fluido injetado é a própria água do mar. Então, isso acaba não sendo limitante, porque você tem um excedente ali de fluido ao redor da sua instalação de produção de injeção. Agora, quando você se move para cenários de reservatórios onshore, sobretudo se esses reservatórios se concentram em regiões de clima árido ou semiárido, você pode ter uma escassez de água para ser injetada. A gente não vai utilizar água para fins de consumo humano ou mesmo para fins de uso em agricultura para injeção em reservatório. A gente não consegue esse tipo de autorização. Tudo bem que já foi feito no passado, mas hoje a gente já não faz esse tipo de prática. Então, a fonte da água de injeção pode ser reservatórios de água subterrâneos, né? Aquíferos salinos, por exemplo, onde você capta essa água de aquífero e reinjeta no reservatório, é uma fonte. Pode ser a própria água produzida em reservatórios maduros, em que você já tem um nível de produção de água elevado, então depois de um tratamento feito em terra, você reinjeta 100% dessa água produzida no reservatório de origem ou distribui ela para reservatórios adjacentes ou formações sobrejacentes ou subjacentes à área de produção, tá? Então, a depender da localização, sobretudo a depender se você está operando no cenário offshore ou no cenário onshore, você pode ter fontes de água diferentes. Aqui não tem dúvida, é a própria água do mar, e aqui você tem uma suíte maior de origem dessa água, tá? Então, a água produzida dado que na realidade brasileira, né, a maioria dos reservatórios onshore já estão numa situação de reservatório extremamente maduros, extremamente depletados ou com grau de produção de água extremamente elevado. Então, a fonte de água acaba sendo a própria água produzida que acaba sendo injetada. Então, isso por conta do nível nível de explotação dos nossos reservatórios, tá? Então, são reservatórios maduros, então você tem a fonte da própria água produzida. Mas num cenário em que você tem um reservatório, uma área onshore, sem um reservatório maduro produzindo, né, e você só tem um reservatório chamado greenfield, né, para ser desenvolvido, você precisa de uma fonte de água e você não tem água produzida muitas vezes ao redor para ser injetado no reservatório. Então aí vem a possibilidade de você utilizar água de aquíferos salinos, capturar água de aquíferos salinos subterrâneos, né, para esse fim. Tá? Então, emissários também, né, do mar, se o campo for próximo do mar, também pode ser uma fonte também. Então, se o reservatório for próximo do mar, você também pode capturar água do mar para ser injetado, tá? No reservatório onshore. Tá? Então, você acaba tendo uma suíte de fontes mais variadas para esse trabalho. Tá? Então, esse aqui é um primeiro ponto, se preocupar com a fonte. Eu não vou detalhar aqui a parte de tratamento da água, de como essa água é captada, quais os tratamentos que essa água sofre, foge um pouco do escopo aqui da disciplina, né? A gente está focado com projetos de subsuperfície, então a nossa preocupação é ter um volume de água que vai ser injetado para dentro do reservatório e esse volume vai ter um impacto no que a gente chama de eficiências de recuperação. Tá? Então, o ponto B aqui que a gente tem que se dedicar dentro de um projeto de injeção é a quantificação das chamadas eficiências de recuperação, que é isso que vai se relacionar com o meu potencial de explotação de recuperação do campo, né? A partir da eficiência de recuperação que a gente vai chegar a uma estimativa do fator de recuperação, que é o quanto de óleo eu vou produzir, né, até um abandono econômico ou contratual da minha jazida em relação ao volume original de óleo que eu estimo ter no reservatório, tá? Então, a proporção do volume que eu vou produzir do reservatório sujeito a esse método de recuperação secundária, ele vai ser produto das eficiências de recuperação que a injeção de água ou injeção de gás immiscível, que a gente está operando aqui, vai gerar no reservatório, tá? A gente vai trabalhar com dois níveis de recuperação, uma recuperação chamada macroscópica e uma recuperação chamada microscópica, tá? Faltou um S aqui, cópica. Então, a macroscópica, eu estou vendo o reservatório como um todo, o espalhamento da água ao longo do reservatório, tá? Então, aqui eu estou vendo mais o que a gente chama de varrido. Varrido do fluido injetado
no reservatório que ele do fluido injetado no reservatório de origem, no reservatório de destino, melhor dizendo. Em microscópio é como se eu tivesse uma lupa, né? Eu estou olhando a nível de poro, estou olhando aqui o deslocamento do óleo nesse poro propiciado pelo fluido injetado ali no reservatório. E aí eu já entro para questões que a gente discutiu lá na disciplina 1. Eu já entro para questões de tensão interfacial entre os dois fluidos. Tá? Então, o deslocamento aqui ele vai ser no nível em que o efeito capilar, que a gente discutiu lá, que nasce justamente da immiscibilidade das duas fases, no caso, vamos pegar aqui óleo e água, né? Eu vou ter uma pressão capilar entre essas duas fases, óleo e água, que vai ser proporcional à tensão de adesão. E essa tensão de adesão, a gente tinha discutido que era a tensão interfacial vezes o cosseno do ângulo de contato entre as duas fases, dividido ali por o raio ali do menisco, né, formado nessa interface entre óleo e água. Então, acho que esse 2 vai para o numerador, desculpa aqui, esse 2 aqui fica no numerador. Aqui é vezes 2, essa equação chamada equação de Laplace, sobre o raio. Então, aqui a gente já vai para nível de poro para entender quanto de óleo fica retido pela água em função desse deslocamento. Então, a água tem uma eficiência de varrer o reservatório, que é limitada, a gente vai discutir por quê, tá? Basicamente, ela é limitada pela razão de mobilidades. A gente vai definir esse M como razão de mobilidades, e ela é limitada também em função do deslocamento, dada a tensão interfacial entre essas duas fases, que vai provocar o surgimento do que a gente chama de uma saturação residual de óleo. Aquele óleo que tem, que a permeabilidade desse óleo na saturação residual, ela é nula, tá? Então, esse óleo está preso no reservatório. Então, esses dois limitantes que a gente vai estudar para tentar quantificar analiticamente ou numericamente como que se dá esse processo de deslocamento de água por óleo ou de um gás emissível por óleo, tá? Então, é a mesma ideia, a mesma sistemática. O gás vai ter um efeito gravitacional mais pronunciado, de segregação gravitacional mais pronunciado que a água, vai ser menos propícia, né, a ter. Então, o gás vai ter uma perda dessa eficiência de varrido, não somente pela questão da diferença de viscosidade, mas também pela questão do varrido vertical, que afeta aí, sobretudo, a segregação gravitacional dessa fase injetada. Mas em termos microscópicos, o tratamento é muito parecido, o entendimento é muito parecido, a tensão interfacial vai ser diferente, mas os dois vão provocar um surgimento ali de uma saturação de óleo residual que eu não vou conseguir deslocar com métodos secundários ou com métodos convencionais, tá? Então, para eu atuar nas limitações do método de recuperação melhorada, desculpa, nas limitações do método de recuperação secundária, eu preciso avançar para uma nova suíte, família de métodos, que aí a gente já entra na seara dos métodos de recuperação melhorada, que entram para atacar justamente nas fragilidades do método de recuperação convencional. Tá? Então, o método de recuperação melhorada que vem aqui na sequência, nessa tabela, ele atua como complementar, ou seja, você pode fazer injeção de água por um tempo e depois, né, implementar um método de recuperação melhorada, de tipo injeção de polímero, para corrigir uma deficiência do método de recuperação secundária, como, por exemplo, o polímero, ele corrige essa deficiência no varrido, gerado pela água simples, né? Água capturada, como nós falamos, direto no reservatório. Você adicionando polímero, você vai provocar uma redução dessa razão de mobilidades, favorecendo o varrido dessa solução polimérica que é injetada após anos de injeção de água no reservatório. Tá? Então, aí é o entendimento de um método de recuperação melhorada como complementar a uma política de injeção prévia secundária. No entanto, alguns cenários, o método de recuperação melhorada, ele pode ser substituto, tá? Então, você não precisa passar por uma campanha de método de recuperação secundária para somente depois avançar para a aplicação de método de recuperação melhorada. Não, alguns cenários, e aí o cenário mais famoso acaba sendo os métodos de recuperação térmico, né? Você já enxerga que o seu potencial de produzir a frio aquela jazida é muito baixo, e aquela
recuperação gerada por uma recuperação baseada em uma injeção de um fluido frio, como por exemplo água capturada ali de água produzida ou água do mar, ela vai gerar uma recuperação que muito baixa, muito limitada e não vai justificar economicamente o desenvolvimento daquela jazida, tá? E aí te motiva a pensar em um método mais propício para operar naquele nível de viscosidade, né? E aí você entra para a seara da família dos métodos térmicos, métodos de injeção de vapor, tá? Então, é, aí a gente tem essas duas searas a depender da conclusão quanto às eficiências de recuperação, tá? Então, primeiro a gente quantifica quanto que a gente consegue recuperar, né, com o método de recuperação secundária, para então decidir se a gente parte para esse projeto baseado em recuperação secundária como método básico e fundamental para o desenvolvimento daquela jazida, ou eu já penso em alguma alternativa para ele, tá? Mas isso aqui é essencial que a gente passe por essa parte, tá? Então, isso aqui vai permitir a quantificação dessas eficiências é que vão permitir a gente decidir entre o método de recuperação secundária versus o método avançado de recuperação, tá? Um EOR. Tá? Então, são ele que vai nos dar essa expectativa. Na verdade, aqui a gente não vai operar o campo para decidir depois. A gente vai ter previamente utilizar métodos, utilizar modelagens para que a gente tenha uma estimativa prévia de como o reservatório vai se comportar sobre esse método, e baseado nessa estimativa, nesse estudo, a gente então vai decidir a melhor política para desenvolver aquele reservatório, tá? Essa aqui vai ser a ideia. Aqui vai ser a concentração principal dessa segunda parte da disciplina, tá? A gente vai basicamente dedicar aí um bom tempo estudando, desenvolvendo métodos para estimar essas recuperações, seja macroscópica ou seja microscópica, tá bom? Sobretudo a microscópica, tá? O ponto seguinte aqui a gente passou pela fonte do fluido injetado, pela eficiência de injeção, e o ponto C é como injetar, né, o que a gente chama de malhas de injeção. Então, como dispor aqui, basicamente, o que que a gente vai estar discutindo aqui em malhas de injeção? A gente vai estar discutindo número de poços injetores, tá? Na verdade, é relação, né, melhor dizendo, né, isso aqui pode ser melhor entendido como relação entre número de injetores sobre o número de produtores, tá? Então é uma associação dos dois, tá? Você coloca, dependendo do número de produtores que você vai ter, isso vai gerar uma determinada retirada de fluido e você vai ter que compensar se você parte da sua política quer produzir é, controlando a pressão, que é o foco aqui dos métodos de recuperação melhorada, então você tem que repor aquela injeção com capacidade, com um número de postos suficientes para prover aquela política de manutenção de injeção, tá? Então, essa relação aqui de produtores e injetores, ela vai ser dimensionada para perseguir aqui a manutenção de pressão, tá? Manter a pressão do reservatório, tá? Esse vai ser o foco principal. E geralmente a gente usa um jargão inglês aqui para essa manutenção de pressão, que é o voidage replacement, tá? Então, muitas vezes o pessoal pergunta aí, qual a razão de voidage, né? Quanto do vazio você está repondo com fluido injetado, tá? Então, se você fala que seu voidage ratio é igual a 1, significa que você está repondo igual, né, injetando a mesma proporção, volumetricamente mesmo, do que você está produzindo, tá? Então, entre esse conceito aqui de voidage ratio, tá? É um jargão comum e que é muito comum a gente discutir em termos assim de dimensionamento de projeto, né? E sempre pergunta qual a razão de voidage, né? É a razão entre. Aí tem gente que define como produção sobre injeção, tá? Eu vou colocar aqui injeção sobre produção, injeção de fluido sobre produção.
tudo em condição de reservatório, tá, pessoal? Então a gente faz esse dimensionamento aí em condição de reservatório, o que é um pouco tricky, porque a injeção você tem um nível de pressão maior do que a produção, tá? Então o ponto de injeção a pressão é maior, você precisa colocar o fluido para dentro, do que o ponto de produção onde você precisa depletar para extrair. Então, se você fizer essa quantificação em condição de reservatório, é importante que você leve essa diferenciação de pressões que vai ocorrer na sua jazida, tá? Então, você pegar aqui a região de um injetor, ela vai estar com uma pressão maior, gerada aí pela frente do fluido ali que está injetado, né? Em relação ao produtor, que obrigatoriamente você tem que operar a uma vazão, a uma pressão menor para gerar ali um drawdown e permitir que você tenha diferencial de pressão necessário para exportar o fluido, tá? Então, esse void, geralmente você converte, né, a quantidade que você injeta para a quantidade de subsuperfície, levando em conta a pressão dessas regiões, desses domínios aí do injetor e produtor, tá? Então, vai dar uma ideia, eles vão dar uma ideia para a gente de quanto a gente consegue estar repondo da produção através de fluido injetado, considerando ali a mesma proporção nas mesmas quantidades, tá? E o último ponto, né? Repara que esse desenho aqui também nos permite dizer que esse fluido injetado ele vai ficar se espalhando por reservatório, né? Ele vai ficar se espalhando por reservatório ali, mas vai chegar um momento ali que ele vai atingir o poço produtor, tá? Então, o fluido injetado ele começa a ser produzido a partir de um determinado momento, o que não significa que a partir desse ponto eu devo interromper meu projeto, tá? O início da produção do fluido injetado, que a gente chama de breakthrough, né? Ele é o momento em que o seu projeto começa a perder eficiência de recuperação, tá? Mas não significa que é o fim do projeto, né? A depender da razão de mobilidade ali entre as fases injetadas e produzidas, esse tempo de início de produção ele pode ser mais cedo ou pode ser mais tarde. A depender da malha que você adotar, esse período também pode ser afetado, depender da disposição de poços que você coloca no reservatório, tá? Então, mas não quer dizer que ele é o fim, né? O fim do seu projeto de produção de injeção. Ele simplesmente é o momento em que o seu projeto vai operar com uma eficiência menor, dado que parte do fluido que você está injetando, ele passa a ser produzido. Então, você tem uma perda de eficiência do processo, que se o agente natural, gerador de recuperação, ele está sendo produzido junto com o fluido desejado, então você começa a ter produção de fluido indesejado, que te traz consequências quanto ao tratamento desse fluido, tá? Então você passa a se preocupar no ponto D aqui, quanto ao tratamento, o destino do que a gente chama do fluido produzido, do fluido injetado produzido, né? Do fluido que foi injetado produzido, é, é, como que eu vou chamar isso? Vou colocar aqui por uma questão de, se for assumindo que já é injeção de água, então a gente tem o jargão da água produzida, tá? Então a gente começa a se preocupar com o destino dessa água produzida aí no meu reservatório, tá? Aqui eu esqueci de falar uma coisa, né? Antes de chegar ao destino aqui, tem um ponto aqui que é deveras importante também para a gente, em relação à definição das malhas, não somente o número de poços, injetores, né, relação entre eles, mas também a posição desses poços, que a gente chama de locação, tá? Então a gente vai, a locação de poços no reservatório também é importante, assim, não só definir quantos poços, mas onde que esses poços estarão localizados, tá? Tanto os produtores quanto os injetores. A associação desses poços em meio poroso, em quais porções eles vão estar posicionados. Então, isso aqui vem desde coordenada XY, vem espessura aberta do poço, né? Espessura canhoneada. Espessura canhoneada, que é a espessura que vai estar aberta para fluir, né? Tá? Quem estiver acostumado com esse jargão de canhoneio, né? Que é onde você vai comunicar, né? O canhoneio é onde você comunica o poço com o reservatório, é por onde o fluido vai atravessar para alimentar o poço ou por onde o fluido vai passar para chegar no reservatório, no caso de um poço injetor, tá? Então,
esses aspectos de locação dos postos aqui também são importantes, obviamente, vão impactar aí no sucesso da minha política de recuperação, tá? E até o momento em que o fluido injetado começa a ser produzido também é função da posição da associação dos poços, tá? Então, poços muito próximos, obviamente, eles têm a tendência ali de ter um tempo de breakthrough do fluido produzido mais cedo do que poços mais distantes, tá? Então, e aí, ao fluido começar a ser produzido, eu passo a ter que conviver com produção indesejada do fluido injetado, que me exige a pensar em destinação dessa fase. Não só destinação, mas você também tem um tratamento, tem a separação. Você vai ter o tratamento aqui, que é basicamente a separação água-óleo, por exemplo. Água óleo do fluido produzido, você tem que vai produzindo tudo junto, né, pelo mesmo poço produtor, você tem que separar cada um, porque cada um tem seu próprio destino, você tem a destinação própria de cada fluido, né? A água pode ser reinjetada, uma vez tratado, né, o óleo pode ser exportado, o óleo obtido pode ser exportado para a terra, né, via um oleoduto ou um navio aliviador, e a água pode ser reinjetada. A depender do tratamento, essa água pode ser até ser descartada no mar, tá bom? Então, depender do tratamento, se você conseguir reduzir dentro do rigor exigido o teor de óleos e graxas, né, ela pode ser descartada, né, desde que você consegue uma adequação adequada do que a gente chama de TOG, tá? TOG é teor de óleos e graxas. Lembra que essa água aqui, ela conviveu com óleo, né? Então, ela é uma água que tem óleo emulsionado, né, nela, porque ela conviveu com óleo em ambiente de turbulência, em ambiente de nucleação, agitação na proximidade do poço produtor. Então, tudo isso favorece que essa água tenha conteúdo de óleo, e a separação água-óleo não é algo simplesmente físico, né? Você precisa muitas vezes trabalhar ali com aditivos químicos, com temperatura, né, com hidrociclones para prover essa separação na sua estação terrestre de tratamento, na sua unidade offshore de produção, tá? Mais uma quantidade de óleos e graxas, a depender da qualidade do seu tratamento, sempre fica presente, tá? E para descartar, você tem que adequar a sua água produzida dentro do que o CONAMA, né, que é uma instância do IBAMA, que é uma entidade federal de regulação no país, exige ali, e geralmente tem ali um TOG máximo diário, com uma média mensal, que tem que ser respeitada para ser feito esse tipo de tratamento, com um protocolo próprio de medição, tá? É algo bem criterioso e que motiva muitos projetos, ao invés de fazer esse tratamento offshore, que pode ser desafiante, sobretudo em unidades mais antigas, a investir em políticas de reinjeção de água produzida, tá? Então, se você precisa dessa água produzida para prover recuperação secundária no seu reservatório, então eu dou um tratamento mais brando a ela, né, o tratamento que eu consigo dar com a minha estação atual, e reinjeto ela no reservatório, né, mesmo sabendo que essa água tem particulados orgânicos ali presentes que podem danificar a rocha reservatório, tá? Então a reinjeção, ela é ambientalmente, digamos assim, mais interessante, né, porque você não devolve para o mar uma água poluída, por mais que essa poluição vai ser diluída, né, um pontinho ali perto de um grande oceano, mas pode afetar a fauna e a flora ali da região, né, que deve existir. Então, o impacto ambiental disso tem que ser devidamente dimensionado e mapeado. Então, motiva muitas vezes, né, a gente tem alguns casos, vários casos no Brasil, e o Mar do Norte, ele foi pioneiro nisso, em pegar essa água produzida, dar um tratamento mais brando e reinjetá-la no reservatório para prover recuperação secundária. Você mistura, né, correntes de água captada do mar, né, com essa corrente de água produzida e injeta no reservatório, e essa reinjeção
geralmente provoca um dano, tá? Então, isso aqui tem um impacto no meu reservatório. Eu tenho um dano ali devido ao plugueamento de poros, né, com esses particulados orgânicos que tem na água, né, até mesmo pela baixa qualidade da água tratada, pode gerar um dano aí, que esse dano pode afetar a injetividade dos poços. Então, muitas vezes é bem comum ver em campos que operam sob reinjeção uma redução gradual da injetividade ao longo do tempo, que nos obriga a conviver com tratamentos com acidificação, né, para remoção desse dano de forma frequente. Então, aqui você vai ter tratamentos frequentes de estimulação, né, para remoção desse dano e recuperação de parte dessa injetividade, tá? Para respeitar ali as cotas que foram dimensionadas e não afetar a eficiência de recuperação com o qual a gente dimensionou o projeto, tá? O projeto foi dimensionado para injetar um determinado volume de água sob determinada vazão e operando dessa forma, a gente espera alcançar um fator de recuperação de tanto, tá? Então, aquele fator de recuperação, ele está atrelado a uma premissa que pressupõe o respeito de certas cotas de injeção ao longo do tempo. Se você injetar menos, é menos que você recupera, tá? Uma gota menos de água que você coloca é uma gota menos de algo que vai ser produzido, né? Esse algo pode ser água com um pouco de óleo ou com muito óleo, dependendo do estágio ali da estágio produtivo da sua jazida. Mas o fato é que coloca menos, como a injeção de água está trabalhando com a premissa de que a pressão varia ou varia muito pouco, né? Ela vai ser uma resposta direta ao que você coloca lá dentro. O fluido que você coloca é parte volumetricamente respeitado as mesmas condições ali de reservatório, você vai produzir, tá? O efeito compressivo ele vai ser limitado nesse caso, dado que você está operando sob pressão quase constante, né? Idealmente constante ali, né? Pensando no caso assim mais ideal, tá? Então você diminui o eventual efeito compressivo, efeito contribuição do efeito compressivo, porque você julga que o efeito da recuperação e do varrido da água ele é mais eficiente do que você operar com recuperação natural baseado no mecanismo de gás em solução que a gente explorou na primeira parte da matéria e a gente viu, né, que ele não é o mecanismo mais eficiente, né? Os outros mecanismos, de fato, em fluxo de ar, quando você tem um influxo de alguma coisa para dentro da zona de óleo, esse sim que tem potencial de gerar energia para suprir aí e prover a recuperação adicional de óleo, tá? Então a injeção de água faz às vezes aqui da ação de um aquífero natural. Então, ao invés de em cenários em que o aquífero não é atuante, ou em cenários em que o aquífero é muito limitado e o influxo dele é muito limitado, a injeção de água segue aí como um método atrativo para suplementar o reservatório de uma energia secundária, uma energia que não vem de um mecanismo primário aí de reservatório, te propiciando chegar, operar com vazões maiores, antecipar a produção o quanto antes, tá? Então, aqui é comum a gente fazer tratamentos de estimulação de poços, tá? Para prover essa recuperação, tá? E esses são os destinos mais comuns, tá? Da água produzida. A gente vai destacar cada uma delas, tá? A gente vai detalhar uma grande introdução em relação a esses pontos, tá? Mas esses pontos é o que basicamente eles são o roteiro que a gente vai perseguir ao longo dessa segunda parte, tá? A fonte de fluido, as eficiências, as malhas de injeção e o destino da água produzida, tá? Lembrando aqui que o ponto principal é a eficiência de recuperação. É isso que é a nossa disciplina, né? Vai estar cuidando, tá bom? Dúvidas? Primeira parte? Eu fiquei, professor, com Claro, à dúvida. vontade, Jamile. Tipo, quando as pessoas dizem que a injeção é de emulsão, não é essa água que está sendo reinjetada, não, né?
Tipo, a emulsão não é isso, né? Não, aí no caso aí é emulsão, é microemulsão, né? É emulsão que você fabrica, se você sintetiza e você injeta essa solução com essa microemulsão para provocar uma redução da tensão interfacial, É tá? porque eu digo aquela a emulsão que é a água com óleo. Não é isso, né? É uma que você faz por fora, né? Então, tem os dois momentos. Tem a emulsão gerada, que em função da mistura da água com óleo, você fica com óleo emulsionado nessa água, e se você precisar quebrar essa emulsão como parte do tratamento da água, tá bom? E você tem a emulsão que você sintetiza para recuperação melhorada. A emulsão que o Márcio, seu orientador, trabalha é a emulsão sintetizada. Né? Na verdade, a gente chama de microemulsão porque é uma coisa, é uma dimensão menor do que essa emulsão gerada ali dessa água produzida. Tá? Então, isso é uma microemulsão, né? Uma molécula lá anfifílica que ele sintetiza e que você prepara a solução com essa microemulsão para que no contato com o óleo, essa molécula torne água e óleo uma fase única, uma fase miscível. Tá? Nesse caso, eu quero que água e óleo se misturem, tá? Porque é para fins de recuperação. Aí eu reduzo a minha saturação de óleo residual, tá? No entanto, essa micropulsão, ela vai provocar emulsões que eu preciso quebrar depois, porque eu reduzo essa tensão interfacial entre óleo e água, né? Que a gente comentou aqui. Reduz, cadê? Aqui, tá? Então, reduzo essa tensão interfacial aqui entre óleo e água, tá? Reduzo drasticamente. Em geral, é em torno de 25 DINA por centímetro, tá? Eu reduzo para ter efetividade, eu reduzo para abaixo de 5, tá? Essa tensão interfacial com a injeção de microemulsão. A consequência disso é que eu reduzo SOR. Se água e óleo é uma fase única, uma solução homogênea, eu reduzo o SOR. Então, eu tenho mais óleo para poder extrair do reservatório. Só que esse óleo ele é óleo e água que vai junto produzido. E eu tenho que quebrar essa emulsão, porque na plataforma, quando eu produzo, eu tenho que dar um destino próprio para o óleo e outro destino para a água. Então, vou ter um problema lá para o pessoal de superfície, que é quebrar essas emulsões que são geradas e induzidas pelo método de recuperação que eu criei. Tá? Ficou claro? Entendi, entendi. Boa pergunta, assim, boa pergunta, porque é o mesmo nome, né? Mas assim, é aplicado para momentos diferentes, tá? Mais alguma pergunta? E geralmente o método de injeção de microemulsão, a gente vai comentar mais à frente, ele tem dois pontos fracos, né? O primeiro é o custo, né? Essas emulsões são muito caras, né? O aditivo químico, elas têm componentes de hidrocarboneto, né? Então elas têm um custo elevado. E o segundo é o tratamento, ao quanto ela impacta no tratamento do fluido produzido, tá? Então, isso meio que torna complicado o manejo dessa corrente produzida com essas emulsões muito fortes, difíceis de serem quebradas, sabe? Aí eu acho que precisa de outro tratamento químico para quebrar. Acho que somente tratamento baseado mecânico, baseado em hidrociclone ou baseado em aumento de temperatura, eu acho que ele não é suficiente para quebrar essas microemulsões, pelo que não é muito minha área, né, mais de superfície, mas pelo que eu já interagi nessa linha, outro aditivo químico que você tem que colocar no seu processo. Então pense, né, mais um aditivo químico para ser levado para o offshore, né? Então isso acaba sobre em alta quantidade, né? Então repara que tudo começa a ficar mais complicado quando eu penso em uma aplicação offshore, o que restringe muito a aplicação desses métodos químicos para cenários onshore, em que eu consigo fazer um tratamento mais eficiente, reduzir a necessidade desses aditivos e, consequentemente, usar menos quantidade, barateando o processo. Tá? Então, é uma forma de aplicação. Tá? Dúvidas? Professor, Fica à vontade, Fernando. entre o dano e o tratamento de estimulação, eu me perdi aqui nessa parte que você escreveu II. Ah, perfeito. E é o índice de atividade, é para recuperação da injetividade inicial. Certo. Porque os particulados injeti, os particulados na água produzida, eles vão começar a bloquear os poros, os gargantas de poros, né? E com isso vai começar a perder injetividade.
que você pode medir a partir do índice de atividade, né? O primo lá do IP, né, que nós definimos, né? Vazão de injeção sobre delta P, tá? Então, aqui seria vazão de injeção sobre delta P de injeção, tá? Então, isso vai começar a perder ejetividade e, obviamente, você vai ter que fazer tratamentos para recuperar isso, tentando remover esse dano do meio poroso, tá? Certo, obrigado, professor. Nada. Podemos seguir? Então, vou começar a detalhar cada uma dessas pontes, dessas partes, né? Começando a partir da fonte da água produzida, né? A gente já adiantou aqui para injeção de água, então a gente pode definir dois cenários, o onshore e o offshore, tá? Então, no onshore, a gente acaba tendo mais possibilidade, a gente tem água de superfície que a gente pode usar, a gente tem a água de superfície é água do mar, tá? E em alguns projetos no passado se usou, tá? Não vou negar, né? Se usou, e isso vai estar publicado, água de rios e lagos, tá, pessoal? Então, se usou água doce para recuperação secundária em projetos não só no Brasil, mas no mundo aí, sobretudo no início desses projetos de recuperação secundária, né? Se usou água de rios e lagos aí. Obviamente que hoje a gente combate o uso disso porque você tem utilizações mais nobres desse recurso, tá? Então, muitas vezes o pessoal utiliza água de subsuperfície, água mais salgada, né? Então, superfície. Então, isso aqui salinidade maior, tá? Vai ter uma salinidade maior. E aí, mas te obriga a ter um poço de captação, tá? Então, você vai ter que ter poços de captação dessa água para injetar, tá? Ou em reservatórios maduros, é água própria água produzida, tá? Então, essa aqui acaba sendo a fonte principal no Brasil, né? Então, você pegar aí campos na Bahia, campos no Rio Grande do Norte, tá? Campos em Sergipe, aí Carmópolis, Jamília. Carmópolis tem muita injeção de água produzida, tá? Um exemplo aí, tá? Então, são todos campos maduros, a gente normalmente onshore, a gente já está, a atividade brasileira de produção começa no onshore, né, na Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, então os campos hoje já estão no estágio de produção de água bem acentuado, né, comumente você pega campos aí, pega Buracicca na Bahia, em que você pegar o corte de água, né, que é quanto de água se produz em relação a líquido, esse corte de água chega a 98, 99%, tá? Então você produz 99% de água, 1% de óleo, tá? Volumetricamente, tá? Então para cada 100 metros cúbicos de fluido produzido, 1 metro cúbico é de óleo e 99 metros cúbicos é de água, tá? Então essa é a realidade de quase totalidade dos campos onshore brasileira, produzir numa taxa de corte de água extremamente elevado, dada a maturidade da jazida. E essa água produzida acaba sendo a própria fonte de água de injeção, tá? Acaba sendo essa fonte de água que gera esse 1% de óleo que eu estou produzindo e fazendo dinheiro com ele, tá? Essa política ela se mantém, né, porque ela é rentável, de certa forma, dados os custos menores de operação e de manutenção da produção do cenário onshore, eu consigo esse 1% ser lucrativo com ele e gerar projeto ali ainda operante com esse 1% de água, utilizando a própria água produzida como fonte, tá? E no mar, no offshore, eu posso captar água do mar, e aqui eu posso capturar água do mar e complementar, por exemplo, a água produzida, tá? Então, a água produzida também é uma realidade do offshore, né? Tanto no Brasil, né? Isso no Brasil, tanto na bacia de Campos quanto na bacia do Espírito Santo, tá? O Mar do Norte faz há mais tempo, até estimulado por uma legislação ambiental mais rigorosa, tá? Então, os campos do Mar do Norte
que sobretudo são operados por companhias inglesas, vou colocar UK, né? Reino Unido e norueguesa, tá? O Mar do Norte ele é comutado ali basicamente pelo Reino Unido e pela Noruega. Então você tem empresas como Shell, Equinor operando lá, BP, né, British Petroleum operando lá. Então essas empresas têm tradição de longa data em injeção de água produzida, tá? Então BP, Shell, Statoil, né, hoje Equinor. Tá? Então, ainda na época da Statoil, larga operação no Mar do Norte com água produzida. E no Brasil, esses campos de gestão de água produzida são operados pela Petrobras, a maioria deles, tá? E o campo de Peregrino também opera com água produzida, que era um campo operado pela Equinor. A Equinor desinvestiu. Quem comprou mesmo foi a Prio, né? A Prio, eu acho que é a atual operadora de. Foi a Prio. Será que Foi, não é esse? Esse expoente Foi a Prio mesmo. foi a Prio? prejudica Show. muito, Foi. por exemplo. Então, a Prio, atual operadora de Peregrino, né, lâmina d'água rasa na bacia de Campos, também opera com água produzida, tá? Então, a gente tem uma realidade que a gente capta no Brasil, aí, obviamente, dependendo da maturidade do campo, a quantidade de água produzida não é suficiente para atender as minhas cotas de injeção. Preciso de mais água injetada, porque o projeto foi dimensionado para necessitar de mais água, dado a produção do projeto, do que a água que é produzida. Aí eu complemento com a água do mar, tá? Então, a água do mar ela pode atuar como fonte única de água para injeção ou como um complemento para a água produzida, ok? Nos projetos onshore, hoje eu não tenho muito mais contato com o projeto offshore, porque a Petrobras já não opera muitos poucos projetos onshore no Brasil, mas quando eu acompanhava um pouco mais de perto, na Bahia, por exemplo, eu não precisava captar água, né? Basicamente, eu operava somente com água produzida. A água produzida era suficiente para atender toda a minha demanda por injeção. Era tanta água produzida que eu tinha água suficiente aí para atender toda a minha demanda de injeção que eu tinha no campo, em alguns campos também no Rio Grande do Norte, baseado em injeção de água também usava água produzida para isso, tá? Isso aqui para injeção de água. No entanto, lembre-se que a recuperação secundária também pode ser feita com gás, tá? Então, eu posso também ter injeção de gás como na linha de immiscível, né? Sem mudança de fase, meu poroso, eu posso ter injeção de gás também. E aí o que nos obriga a discutir sobre qual a fonte do gás, né? Onde que é a fonte do gás que, que pode ser utilizado para essa recuperação. Então, esse gás aqui, em geral, é gás hidrocarboneto, tá? É o próprio gás natural, né? Se chama, né? Gás natural. É, tem um projeto, ficou bem famoso no México, que utilizou nitrogênio, tá? É o projeto de Cantarell. É um carbonato fraturado offshore do México, que ficou famoso aí pela boa resposta com o uso de nitrogênio para fins de recuperação secundária, tá? Mas lá é por uma conta, um excedente de nitrogênio que se tinha numa instalação próxima, e aí se utilizou se gerou essa oportunidade de ter um gás diferente, e aí a partir de alguns ensaios de laboratório que fizeram, viram que o nitrogênio tinha uma boa resposta para a rocha desse reservatório e acabou utilizando com gás nitrogênio. Mas é mais exceção, tá? Não é muito a regra, não. Em geral, você utiliza o próprio gás natural. E aí as típicas fontes do gás natural pode ser o próprio gás associado, que vem produzido com óleo, tá? Aquele gás que vem produzido do óleo, produzido com óleo.
no reservatório, em condições de reservatório, esse gás está no estado oleico, tá? Mas com a mudança de pressão e temperatura, ele se volatiliza e na superfície ele ocorre no estado gasoso, então ele é reinjetado no reservatório, né? Quando você tem uma quantidade aí grande, né, de gás associado, ou seja, isso aqui é típico de reservatórios de óleo volátil. Óleo volátil, lembra que a RSI ele geralmente é maior que 200 metros cúbicos por metros cúbicos, ou seja, para cada 1 metro cúbico de óleo que esse metro cúbico aqui, eles são todos em condição de estándar, tá, pessoal? Então, para cada 1 metro cúbico de óleo que eu produzo, eu libero 200 metros cúbicos de gás, tá? Então, tem uma quantidade de gás alta, né, o que vai gerar um encolhimento, um fator de encolhimento alto do óleo, porque em condição de meio poroso, tudo está no estado oleico, mas quando eu trago isso para a condição de superfície, parte desse volume vai ocorrer no estado gasoso, parte dessa massa, melhor dizendo, vai ocorrer no estado gasoso, liberando muito gás, gerando um volume significativo de gás em que pode fazer diferença para fins de recuperação secundária, tá? Então, esse gás, para ele fazer diferença, tem que ter muito gás, né? Isso explica, quando a gente olha, por exemplo, a bacia de Campos, por que que eu não tenho injeção de gás para recuperação secundária na bacia de Campos, né? Porque a maioria dos reservatórios são reservatórios black oil, né? Se você olhar, os reservatórios são reservatórios com a RSI em torno de 50, 60, quanto muito 80. Então, são reservatórios que liberam muito gás. O gás, a quantidade de gás associada a eles é muito baixa. Então, eu não tenho um gás, uma quantidade suficiente para que eu consiga ter ação ali, ter que fazer diferença para suportar uma política de recuperação secundária no reservatório, tá? Então, volumetricamente, essa quantidade de gás, ela é baixa para suportar o nível de produção que eu espero desses reservatórios. Então, por isso que toda a bacia de Campos, ela foi desenvolvida suportada por injeção de água, né? Porque eu tenho pego a própria água do mar e reinjeto no reservatório. Hoje, alguns já migraram para complementar com injeção de água produzida, mas a água é o elemento que leva a energia para gerar a produção desses reservatórios, tá? O gás aqui teria muito pouco efeito porque eu tenho pouco volume, basicamente por uma questão volumétrica mesmo, não tenho quantidade. Aí quando a gente vai para o pré-sal, aí a história muda, né? Você percebe que no pré-sal o nível de volatilidade dos óleos é um nível muito mais elevado. Você olha a questão da razão de solubilidade, eu tenho razões de solubilidade, muitas vezes quase 10 vezes maior que um campo da bacia de Campos. Tá? Então, isso gera como consequência que eu tenho um volume de gás a ser gerado na superfície 10 vezes em maior quantidade, volumetricamente, do que um campo da bacia de Campos. Ou seja, se eu tenho mais gás, aí começa a ficar interessante eu usar esse gás associado para injetar no reservatório e fazer ali uma política de recuperação secundária. Mas lá já é injetado no nível de pressão em que eu opero acima da chamada pressão mínima de miscibilidade, que já nos joga para a família dos métodos de recuperação melhorada, tá? Já estou operando com níveis de recuperação, já tirando proveito, além da manutenção de pressão, mas tirando proveito também de um mecanismo adicional, que é o mecanismo da miscibilidade, que a gente vai discutir mais à frente, tá? Mas eu estou pegando somente a ideia aqui para vocês compararem, né, quanto que esse gás associado aqui ele faz sentido se você tiver num cenário de fluido de óleo volátil, tá? Não é o caso para black oil, tá? Então aqui não é só para registrar aqui, né? Não é o caso para um típico black oil, que como a gente viu lá na parte 1 da disciplina, o RSI tipicamente pode ser 50, por exemplo. Então, 4 vezes menor, né, aqui do que um óleo volátil. Tá? Então, esse aqui é maior que 200, né? Então, isso aqui pode chegar a 400, pode chegar a 500. Tá? Eu posso também trabalhar com gás associado do mesmo reservatório, eu posso complementar com de outra UEP, tá? Com de outro reservatório. Então, eu posso ter sinergias entre plataformas, por exemplo, né? Então, vamos supor que eu tenho o mesmo campo, né? Ele é
Deixa eu desenhar um pouco mais embaixo isso aqui. Eu tenho o mesmo campo, aqui é a água do mar. Eu tenho uma plataforma aqui e eu tenho outra plataforma aqui, tá? E eu tenho poços interligados nessa plataforma, tá? Então, eu tenho poços injetores, eu tenho poços produtores, mesma coisa aqui, eu tenho poço injetor, eu tenho poço produtor, e aí eu tenho gás nessa produção aqui, eu tenho corrente de óleo indo, eu tenho corrente de gás indo, mesma coisa aqui, eu tenho óleo indo, eu tenho gás indo. Eu posso, por exemplo, nesse reservatório aqui, operar com injeção de água, nessa parte do reservatório, por exemplo, e pegar esse gás aqui e ter uma sinergia com a outra plataforma, complementar o gás dessa plataforma 1, né, com o gás dessa plataforma 2 e injetar G1 mais G2 nessa área aqui, tá? Vamos supor que aqui pode ser uma jazida só, mas vamos supor, talvez isso aqui fique mais realista se eu trabalhar com duas jazidas diferentes. Tá? Então, se tiver duas jazidas diferentes. Então, eu posso ter sinergias entre unidades e pegar o gás de uma e mandar para outra, em que nessa outra reservatório aqui, a recuperação, eu concluí que a recuperação por injeção de gás, devido a algum critério, que a gente vai discutir mais à frente, ela é mais viável do que injeção com água. Então, isso aqui seria um reservatório melhor, mais suscetível à recuperação com injeção de gás, tá? E esse é a injeção de água, melhor dizendo, e esse aqui mais suscetível com injeção de gás, tá? Então, aqui eu estaria operando sob injeção de água, e aqui eu estaria operando sob injeção de gás, mas o gás, a fonte do gás, é o gás da própria jazida complementado com gás da outra jazida, tá? Então, só uma forma que também essa flexibilidade existe também. Outra coisa, aqui tudo baseado, né? Que está ainda todo baseado na questão do gás associado, tá? Então, isso aqui está tudo ainda baseado no gás associado, mas eu posso ter também o gás não associado. Então, eu posso ter, por exemplo, uma jazida de gás, né? Posso ter uma terceira jazida, que é a jazida 1, jazida 2, tem uma terceira jazida. Essa jazida aqui é de gás não associado, então aqui é óleo, aqui era óleo, aqui era óleo, e aqui vai ser gás. No caso aqui é o gás não associado, que não tem óleo presente. E aí eu posso também pegar parte desse gás, por exemplo, vamos supor que esse gás produz para essa unidade, esse gás 3, eu pegar parte desse gás e também injetar no reservatório, tá? Então, posso fazer essas associações a depender ali isso aqui vai depender muito da proximidade desses campos, né? Das capacidades das unidades que a gente vai trabalhar, etc, tá? Então, isso aí depende de caso para caso. Mas só mostrar que a gente tem essas flexibilidades possíveis e geralmente essas são as fontes mais comuns ali que a gente tem trabalhado. Com essa questão do CO2, o CO2 tem se destacado aí como um possível gás, né, que pode ser capturado de outro emissor, né, de uma indústria, e aí o CO2 fazer o papel, complementar esse papel desse gás, seja miscível ou seja immiscível, tá? Então, terceira fonte aqui de gás seria correntes de CO2 capturadas de indústrias de alta emissão, né? Aí tem um termo em inglês que a gente chama de hard to abate industries. Hard to abate. Tá? Então, indústrias que elas operam sobre alta emissão, tá? Então é muito difícil você mudar a forma como que essas indústrias trabalham, porque a emissão ali é parte da forma por exemplo, indústria de cimento é uma grande emissora, tá? Indústria de aço, siderúrgicas, né? Melhor dizendo, siderúrgicas, refinarias. Bom, então são todas emissoras aí de CO2, plantas de geração, por exemplo, plantas
de geração de gás, né, de geração de energia baseada em gás. Então, o que é que chama? Termoelétricas. Termoelétricas, tá? Então, são todas fontes de CO2 ali. Obviamente, elas emitem CO2. Esse CO2 precisa ser capturado, né? Então, aqui entra a parte de você precisa de ter a captura desse CO2. Aí você tem várias tecnologias de captura por adsorção, né? Não vou entrar aqui na seara disso, mas o fato é que ele captura o CO2 do flue gas, né? Que é que é o gás emitido, tá? Então, como produto dessas indústrias, né? Eles geram uma corrente de emissão, tá? E o CO2 é um dos gases nessa corrente, tá? Então, o CO2 tá ali presente naquela corrente, o que a gente precisa é capturar o CO2, né? Pegar aquela corrente, passar numa peneira, liberar todo mundo e pegar somente o CO2, tá? Então, você precisa capturar o CO2 de uma corrente onde o CO2 está extremamente diluído, tá? Então, a gente gera uma corrente altamente concentrada de CO2 a partir de uma corrente onde o CO2 está altamente diluído, tá? Então, a gente sai de uma corrente onde o CO2 vai ocorrer com 2 a 5% da composição da corrente, a composição desse flue gas, e com uma corrente em que o CO2 vai ser 97% de CO2, tá? Então, você vai pegar esse flue gas, onde o CO2 está em uma concentração baixíssima, tá? Aqui é a concentração do CO2 dele, e você vai querer capturar somente o CO2, tá? Então, você vai transformar nisso uma corrente de 97% do CO2, o resto dos 3% são impurezas, que você não consegue eliminar, tá? Impurezas típicas são nitrogênio, metano, depende da fonte, tá? Da sua corrente ali. Esse processo de captura do CO2, ele é extremamente caro, tá? Então, ele é extremamente, ele onera muito o projeto, né? O investimento do projeto. Então, um projeto desse de captura, transporte e injeção de CO2, 70% do projeto, do custo do projeto, está aqui, ó. Tá? A injeção mesmo é o mais barato. Tá? Então, 70% é captura, o transporte deve ser 20%, depende se você vai ter que construir gasoduto, se vai ser navio, e a injeção e armazenamento deve ser ali 10%. Vai ser um traço ali do seu projeto. Então, o custo principal está aqui, ó. O custo principal está aqui na captura. É transformar essa corrente onde o CO2 é diluído numa corrente praticamente só de CO2, praticamente pura de CO2, de alta concentração de CO2, tá? Então, esse CO2 aqui que eu quero capturar, que eu quero evitar que vá para a atmosfera, que vá reforçar o efeito estufa, é que eu quero pegar e injetar no reservatório, tá? E uma vez que eu capturei, essa parte aqui é a captura, uma vez que eu capturei o CO2, capturei essa corrente aqui altamente concentrada no CO2, eu tenho que transportar esse CO2 até o ponto de injeção, até a injeção, e aí o transporte até a injeção pode ser onshore, né? Eu posso fazer esse transporte por via onshore, aí você pode transportar por caminhões, por exemplo, onshore, ou por duto, né? Carboduto, ou duto. Se o meu reservatório for offshore, aí você pode fazer por duto também, ou você pode fazer por navio, como é feito lá na Noruega, né? Então aqui é a Noruega que tem aqueles grandes, já está no segundo navio, já navios gigantes de armazenamento de CO2 que ela captura de campos de petróleo e transporta para armazenamento no mar. Tá? Então, a depender do cenário, de onde tiver o seu ponto de injeção, se for um ponto de injeção onshore, você pode ser caminhão, pode ser por duto, se for offshore,
pode ser por duto e por navio. A vantagem do navio é que ele te dá flexibilidade, né? Você, ora, está usando CO2 em determinado ponto, mas se em determinado momento você quer mandar esse CO2 para outro lugar, seu navio vai para outro lugar. O duto, ele engessa, né? É uma solução rígida, né? Você constrói o duto para aquele ponto de injeção e é só ali que ele vai conseguir atender, tá? Você vai conseguir atender aquele ponto de injeção aqui. E uma vez que o CO2 é transportado, aí ele pode ser injetado, por exemplo, aqui dentro da nossa premissa aqui, para suportar como recuperação secundária, né? Injetado aqui, no caso, como fonte de gás para suportar a recuperação secundária do óleo, tá? Então você está pegando CO2 de uma indústria hard to abate, tá? Que você tem muita dificuldade de reduzir a emissão dessa indústria, mas a sua economia, o seu país, a população, o povo precisa conviver com com os produtos dessa indústria. Então você está é uma forma de compensar e tornar a atividade dessa indústria mais sustentável, permitindo que ela funcione, permitindo que ela continue gerando os produtos que a sociedade precisa, como cimento, siderúrgica, etc., energia, tá? Termoelétrica. Só que você pega esse CO2, filtra esse CO2, né? Você pega essa corrente de flue gas emitido, extrai somente o CO2 nesse processo caríssimo aqui, constrói uma infraestrutura de transporte de CO2 até o seu ponto de injeção e injeta esse CO2 para recuperar aí o óleo, tá? Então, nesse processo, está evitando que o CO2 seja emitido para a atmosfera, tá? Evitando que ele seja ventado para a atmosfera. Então, acaba sendo um projeto de estocagem ou armazenamento ou sequestro de CO2. Tá? Então, por isso que você pode classificar esse projeto como um projeto a gente chama de CCUS, tá? Porque você tem o C da captura de CO2, você está utilizando ele para suportar a injeção secundária, então você tem o U de utilization e você tem o S de storage, tá? Então, esse é um projeto que a gente pode chamar de CCUS, tá? Carbon Capture Utilization e Storage, tá? Por que que você está usando o CO2 para suportar esse projeto? Então, o CO2 também é uma fonte, cada vez a gente está usando mais essa fonte e com um olhar um pouco mais dedicado a essa fonte, buscando essas sinergias hoje em dia, né? Se você pegar os livros antigos de recuperação secundária ou mesmo de recuperação melhorada, poucos citam o CO2 nesse contexto mais genérico de uso de CO2 externo, né, antropogênico, né? Então isso aqui é o que muitos livros chamam de CO2 antropogênico, que é gerado pelo produto da atividade humana, né? Antropogênico, porque tem o CO2 biogênico, né, que é o CO2 que já existe na natureza, tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, têm reservatórios de CO2, sobretudo na região ali do Permiano, em que eles capturam esse CO2 e usam para recuperação secundária ou recuperação melhorada nos seus reservatórios. Então, você aproveita de um CO2 que existe armazenado, extrai esse CO2 e reinjeta em reservatórios para recuperar óleo. Então, isso eles fazem por longa data, né? Esse tipo de atividade e exploram esse tipo de mecanismo para recuperação, tá? Nesse caso aqui, a gente no Brasil não tem esses reservatórios antropogênicos de CO2. O que a gente tem no pré-sal uma alta concentração de CO2 no fluido de reservatório, que a gente reutiliza o CO2 para recuperação melhorada, né? Ou tem essa possibilidade de fazer parcerias com indústrias para a utilização do CO2 gerado como produto dessa indústria para suportar é, métodos e mecanismos de recuperação de recuperação secundária, tá?
No momento, a gente não tem ninguém operando assim no Brasil, tá? Ninguém operando utilizando CO2 de indústrias para, para suportar aí a recuperação secundária, tá? Mas é uma possibilidade de projeto, tá? É algo que o pessoal está fortalecendo cada vez mais e isso tende a aumentar com o tempo. Então, se a gente conversar sobre isso, talvez daqui uns 5 anos, aí o cenário já é diferente. Talvez já se tenha um projeto operado pela Petrobras, operado pela Equinor, pela Total, né, buscando essas sinergias com o ambiente externo, né, para operar campos e usar esse CO2 para suportar a produção de campos, tá? CO2 antropogênico. CO2 biogênico ali já tem no pré-sal, a gente utiliza para a produção do próprio óleo do pré-sal. Em vez de ventar esse CO2 produzido, a gente reinjeta ele no reservatório. Mas o antropogênico a gente não tem ainda nenhum operando no Brasil, tá bom? Aí, mas não posso deixar de citar que é uma fonte de gás e, de fato, a gente pode utilizar essa fonte para recuperar reservatórios no mundo, tá? Só dar um dado aqui para vocês, tá? Vou colar aqui uma figura. Aqui, ó. Esses projetos com CO2 nos Estados Unidos, eles datam desde a década de 70, tá? Então, o primeiro projeto ali foi no Texas, tá? Com 71. Primeiro projeto do CO2 capturado de uma planta de processamento de gás natural, tá? E aí você tem vários projetos no Texas, né, nessa década, desde a década de 70 até os dias de hoje, né, utilizando o CO2 e usando para recuperação de recuperação melhorada ou recuperação é, secundária, tá bom? E aí esse daqui é o caso do Brasil, aqui no caso é o pré-sal, tá bom? Em que até o final desse ano a gente vai ter reinjetado até 80 milhões de toneladas de CO2, tá? Esse aqui é o CO2 nativo da própria jazida, tá? Não é o CO2 antropogênico, tá? Então aqui é o próprio CO2 nativo, né? Que vem com óleo produzido, tá? Então se a gente produz esse óleo, captura o CO2 na plataforma de produção e reinjeta no reservatório. Se você pegar isso acumulado ao longo do tempo, desde o início da produção do pré-sal, 80 milhões de toneladas de CO2 já foram capturadas, que ao invés de serem inventadas, foram reinjetadas no reservatório. Tá bom? Então é algo extremamente provado e antigo esse uso de CO2. O que precisa da fonte do CO2. O gargalo mesmo é a fonte. Da onde vem o CO2? Tá bom? Então, quando você tem um reservatório natural, quando você tem o CO2 nativo no fluido, fica fácil. Quando não se tem o CO2, a única fonte seria o antropogênico, que é, como eu falei, extremamente caro. Tá? Por isso que a gente não faz mais. Não faz tanto quanto poderia fazer. Esse do Texas, de 1971, ele é considerado CCUS? Boa pergunta. É, é, esse não, porque você está capturando o CO2 de outra. O CO2 já estava armazenado na natureza, tá? Já estava armazenado. Então você perturbou um CO2. A maioria desses projetos no Texas, tá? Você perturbou um CO2 que estava lá armazenado, extraiu aquele CO2 e injetou para recuperação de petróleo. Por mais que o CO2 permaneceu armazenado, mas eles não pode ser considerado um projeto de CCUS. CCUS é o seguinte, assim, por exemplo, os campos de gás da Austrália, né? Toda aquela planta de gás condensado que tem na Austrália lá, que tem uma quantidade de CO2 significativa. Então, você fez o projeto de Gorgon, por exemplo, na Austrália, para produzir o gás natural, tá? Só que aquele gás natural libera CO2. Só que o que eles fizeram? Eles pegam aquele CO2 e reinjetam no reservatório. Então, a maioria dos projetos de CCUS que você tem no mundo, classificado como CCUS, eles estão ligados à produção de gás natural, tá? Em que que tem CO2 associado no gás como uma componente do gás, e você pega esse CO2 e reinjeta no reservatório, e aí classifica como CCUS. E aí, inspirado nisso, foi que a gente classificou o nosso projeto do pré-sal e conseguiu a certificação internacional, porque o CO2 do pré-sal também vem não do gás, mas vem do óleo, né? Vem do reservatório. Então, focando em produzir o óleo,
CO2 vem associado a ele, só que ao invés de ventar, a gente reinjeta no reservatório e a gente pôde classificá-lo como um projeto CCUS também, tá? Então, o sistema é único ali. Então, para ter acesso àquele recurso energético do óleo ou do gás condensado, o CO2 viria como associado, né? Só que ao invés de ventar, eu estou reinjetando. O pré-sal é vantajoso porque eu injeto na própria região em que eu produzo, né? Porque o CO2 ali, ele é vantajoso para a recuperação. Agora, em um projeto de gás, você não injeta na própria região que você produz, tá? Que o CO2 ali não vai ajudar em nada a produção do gás. O gás, como a gente discutiu, a gente produz por depressão. A gente quer que a pressão caia mesmo. Aí você precisa de um outro horizonte para armazenar o CO2, tá? Mas o processo como um todo é classificado como CCIOS. Tá? Boa pergunta, boa pergunta. Então, Jamile tá inspirada hoje, hein, Jamile? Só tá ótimo. Tá, então, deixa eu, mas muitas vezes que a gente utiliza o CO2 é com fins miscíveis, tá? Mas o CO2 pode ser feito com os dois tipos, miscíveis ou imissíveis. A gente vai voltar a falar CO2, só queria aproveitar aqui para contextualizar que gás associado é uma fonte, gás não associado é outra, mas o CO2 antropogênico também é uma fonte também que pode ser utilizado, CO2 nativo também é outra fonte também que pode ser utilizado, tá bom? Mais dúvidas? Não, tudo tranquilo aqui, professor. Tranquilo? Beleza. Então vamos aqui para. Falamos bastante de fonte, vamos aqui para a parte de eficiência de recuperação. E aí, na eficiência de recuperação, eu vou definir primeiro algumas definições, tá bom? Que vão nos acompanhar aqui ao longo do curso. Tá? A primeira definição que eu vou fazer é a definição de mobilidade, que eu até já citei algumas vezes aqui. Então, mobilidade eu vou denotar como lambda, tá? E vou colocar um subscrito F de fase, tá? Então, F aqui é a fase, que pode ser óleo, pode ser gás ou pode ser água, no caso, tá? Então, mobilidade eu vou definir como a permeabilidade efetiva da fase sobre a viscosidade da fase, tá? Então, repare que a permeabilidade efetiva é a facilidade com que essa fase se desloca, tá? E a viscosidade é a dificuldade com que essa fase se desloca, tá? Então, se eu coloco a viscosidade no numerador, repare que quanto maior for a mobilidade, mais fácil essa fase vai se mover, porque vai ser uma fase de alta permeabilidade efetiva e baixa viscosidade. Perfeito? Então, alguns autores definem com fator volume de formação aqui também, tá? Então, vocês podem encontrar em algum lugar, até no meu livro eu defini assim, tá? Eu botei o fator volume de formação aqui, já levando em conta que essa fase, ela vai, no meio poroso, ter um volume diferente, vai ter um inchamento em relação à superfície, tá? Então, é uma forma de definir, mas o usual mesmo é permeabilidade efetiva sobre a mobilidade da fase, lembrando que permeabilidade efetiva é permeabilidade absoluta vezes a permeabilidade relativa da fase, tá? É, Aí eu posso ter aqui, por exemplo, mobilidade do óleo. Se eu estiver injetando água para recuperar óleo, vou ter mobilidade do óleo que vai ser permeabilidade efetiva do óleo sobre a viscosidade do óleo e vou ter permeabilidade da mobilidade da água com uma permeabilidade efetiva da água sobre a viscosidade da água, tá bom? É, Mobilidade escrita dessa forma, ela vai ser tanto função de pressão quanto função de saturação da fase, tá bom? Porque viscosidade é função de pressão, então ela carrega a dependência da viscosidade como função de pressão e ela carrega a dependência da permeabilidade efetiva como função de saturação da fase.
tá? Então, é uma propriedade extremamente não linear aqui, que vai levar uma certa não linearidade para o nosso equacionamento, dado que ela depende de duas quantidades que estão variando com as dois parâmetros essenciais ali do meu escoamento, tá? Toda a minha recuperação ela é ditada por mudança de pressão, e como eu estou injetando uma fase para deslocar outra, eu estou induzindo mudanças de saturação, tá? Então, mudança de pressão é o drive aqui para é o drive do mecanismo de recuperação, e mudança de saturação é induzido pela injeção que eu estou provocando no meu reservatório. Então, tudo aqui vai acontecer. Vou ter tanto mudança de pressão quanto mudança de saturação, que obrigatoriamente vai mudar ali a mobilidade das fases. Então, nunca pense em mobilidade como uma coisa constante, tá? Vai ser algo mutável ali no meu reservatório. Aí, muitas vezes, a gente escreve mobilidade, tenta aproximar para uma constante, escrevendo mobilidade, por exemplo, apoiado ali pela vizinhança dos poços. Então, ao redor do injetor, eu vou assumir ali ao redor do injetor, deixa eu só esconder esse painel. Opa, pronto. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. Sim, beleza. Eu perdi aqui temporariamente a tela de vocês aqui. Então, ao redor do injetor, por exemplo, aqui eu vou estar cheio de água, né? Então, eu vou estar aqui cheio de água. Essa água foi eficiente. Vamos supor que depois de um determinado número de volumes porosos injetados, eu pude deslocar todo o óleo móvel aqui, tá? Então, nessa região aqui, se eu desloquei todo o óleo móvel, qual a saturação de óleo aqui na região do injetor? Zero? Não é zero porque eu tenho um Ah, é o SOR, residual. é o residual. Então, eu desloco até o residual, que é o mínimo que eu consigo chegar, né? Aí eu posso fazer o desenho contrário. Vamos supor que aqui ao redor do produtor, eu ainda não tenho chegada do fluido injetado. Então, qual a saturação de óleo aqui ao redor do produtor? Supondo que o fluido injetado ainda não chegou aqui, ao redor do produtor. Eu acho que chama inicial. É a saturação de óleo inicial, exatamente. Então, aqui é a saturação de óleo inicial, onde a saturação de óleo inicial é 1 menos a saturação de água inicial. Perfeito? E aí, nessa condição, eu estou fixando as saturações, tá? Eu estou fixando as saturações aqui. Então, vamos supor que aqui eu tenho, para essa situação no SOR, eu conheço a permeabilidade da água nessa condição do SOR. É um valor fixo. E aqui, na saturação do óleo inicial, eu conheço a permeabilidade efetiva do óleo nessa condição de óleo inicial, que eu posso escrever também a permeabilidade efetiva do óleo na condição do SWI, tá? Que eu conheço, são valores fixos. Então, esse valor aqui é um valor fixo e esse valor aqui também, obviamente, é um valor constante, é um valor fixo, tá? Essas regiões, elas estão atreladas com determinado nível de pressão, tá? Então, eu tenho aqui uma pressão de injeção, tá? E tem aqui uma pressão próxima aqui de uma pressão de fundo de produção, tá? Então, se eu estou com a pressão mais ou menos fixa ao redor da pressão de injeção, eu conheço a viscosidade aqui nesse nível, tá? Então, eu posso estimar a viscosidade da água nesse nível aqui, enquanto eu posso estimar a viscosidade do óleo nesse nível aqui. Então, perceba que eu consigo estimar parâmetros médios, mais ou menos constantes, assumindo essa região de vizinhança dos postos injetores e dos postos produtores. Aí, muitas vezes, a gente escreve a mobilidade, né, por uma aproximação para essas regiões. Então, uma tentativa de, digamos assim, linearizar ou tornar a razão de mobilidade constante é você adotar a mobilidade nessas regiões aqui das vizinhanças. Eu posso escrever aqui, por exemplo, para a mobilidade da água, escrita como a permeabilidade da água nessa condição do SOR, sobre a viscosidade da água aqui, e eu escrevo aqui mobilidade do óleo como a permeabilidade do óleo nessa condição da SWI,
dividido pela viscosidade do óleo nessa condição, tá? Aí lembre-se que a razão de mobilidade, o M, é sempre a mobilidade do fluido deslocante, aquele que é injetado, sobre o fluido que é deslocado, tá? Aquele que é nativo do reservatório. Então, aqui vai ser a da água sobre do óleo, tá bom? Da água deslocante. E aí eu vou escrever isso como, se eu usar essas definições aqui, vai ficar a permeabilidade relativa da água, a efetiva da água, na condição do SOR, sobre a viscosidade da água, multiplicado a viscosidade do óleo sobre a permeabilidade relativa do óleo, ou efetiva do óleo, na seção do SWI, tá bom? Aí, como permeabilidade da água é permeabilidade relativa da água vezes o K, e mesma coisa, o óleo é permeabilidade relativa do óleo vezes o K, eu posso cancelar o K aqui e posso escrever o M como a permeabilidade relativa da água no SOR sobre a permeabilidade relativa do óleo no SWI, multiplicado pela viscosidade do óleo sobre a viscosidade da água, tá? Então, isso aqui geralmente é equacionamento que a gente chega, tá? É, esses valores aqui, né? Lembrando lá da nossa aula parte 1 da matéria, né? As curvas de permeabilidade relativa, elas tinham um comportamento desse tipo, tá? Então, elas começavam no SWI, elas iam até 1 menos SOR, tá? A curva de permeabilidade relativa da água, ela crescia, tá? Até esse valor aqui, e a permeabilidade relativa do óleo era decrescente e zero no SWI, tá? Então, essa aqui era... Opa, eu acho que eu caí, né? Sim, professor. Vocês me ouviram até onde? Eu acho que eu estava falando sozinho, até o O Zoom me dá uma gráfico. mensagem. A parte do gráfico. Você começou o gráfico. Ah, permeabilidade relativa? É, Ah, então foi pouco. Achei que eu estivesse foi. falando sozinho já há meia hora já. Tá, Não, eu tava travando um pouquinho só, mas não atrapalhava o andamento. tá, desculpa Aí aí. caiu de uma vez. Não, Eu acho, tranquilo. eu acho que eu fui trocar aqui a forma como eu visualizo vocês, e eu acabei apertando em algum lugar errado aqui no Zoom, porque o Zoom tem uma telinha de controle exatamente na frente que fica a telinha em que eu mudo o ponteiro da minha caneta. Aí acho que na hora que eu fui esconder o controle, eu acho que eu fechei a sessão. Eu acho que é isso aqui, ó, pronto. Só que eu estou sem ver vocês. Vocês continuam me escutando, né? Deixa eu ver Sim. aqui. Tem uns comandos no Zoom que eu fico meio perdido. Ah lá, ele some para mim aqui. Parece que meu Zoom está fechado. Ah, voltou. Tá. Deixa eu ver se eu arrasto essa tela para cá. Pronto. Deixa eu ver se eu boto para ver vocês aqui. Eu fico mais. Ah, agora sim. Agora eu vejo aqui. Deixa eu botar vocês aqui nessa tela. Pronto. Vocês estão vendo o OneNote? Sim, professor. O OneNote, Sim, né? tá tudo certinho. Tem a permeabilidade relativa aqui. Tá, né? Isso. Perfeito. Então, aí eu estava só relembrando com vocês que a gente tem essa curva de permeabilidade relativa aqui, só relembrando como essas curvas funcionam, tá? Para um sistema óleo-água, tá? Então, aqui é um sistema bifásico, óleo-água, tá? Lembrando que aqui eu estou assumindo uma amostra que está com água no SWI e o resto com óleo,
tá? Então, eu tenho água no SWI e óleo igual a 1, e aí eu estou injetando água, tá? Estou injetando água. Eu gero essas curvas a partir de um experimento como esse, em que eu meço a vazão de óleo produzido e meço a vazão de água produzida. E aí, nesse experimento, eu obtenho essas curvas como consequência disso, e essas curvas vão nos permitir contabilizar esses pontos terminais. Então, repare que esse ponto terminal aqui, ó, KRW no SOR, é exatamente esse ponto aqui, ó. Aqui é o KRW exatamente no SOR, ó, porque a curva de permeabilidade relativa da água ela é máxima onde o óleo está parado, né? Então o óleo não está concorrendo com a água ali no escoamento do meio poroso. O óleo está parado nesse ponto, é onde eu tenho a máxima permeabilidade relativa da água. E nesse ponto aqui no SWI é onde eu tenho a máxima permeabilidade relativa do óleo, que é exatamente o que entra no denominador aqui da minha equação, tá? De razão de mobilidades aqui. Tá? Valores típicos, né, disso aqui, né? Aí depende muito da molhabilidade, do tipo de rocha, do arranjo do volume poroso, da face que você está trabalhando, tá? Mas o KRW no SOR, em geral, vai variar de 0,1 a 0,4, tá? E o KRO no SWI, em geral, vai variar aqui de 0,8 a 0,5. Bom, então perceba que essa razão aqui, ela não é muito elevada, né? Ela vai variar aí, quando muito, sei lá, vai variar aqui de 2 a 8 vezes, no caso extremo, tá? Então, geralmente vai variar nessa faixa aqui de 2 vezes a 8 vezes em relação, na verdade, de 1 sobre isso, né?